Queria saber como que foi essa experiência, né? Primeiro, sair do Brasil, eu quero saber se você já tinha saído alguma vez para jogar ou se essa foi a primeira vez, né? E claro, comentar um pouquinho mais de detalhes e dessa experiência como um todo, né? Então, como que foi esse momento, como que foi estar lá, enfim. Então, cara, foi muito legal. Eu sempre sonhei em viajar e poder disputar um mundial, então, me deu a oportunidade dessa época eu viajar e, tipo, eu lembro muito que assim que eu cheguei lá eu vi neve, eu estava tipo: "Uau, neve, carioca vendo neve, como assim?". Então, foi muito legal e nessa primeira vez que a gente foi, a gente já conseguiu ficar em quarto e, tipo, na hora, assim, a gente estava tão focada que a gente eu lembro muito bem, eu tenho uma memória boa, então eu lembro muito bem que a gente realmente acreditava que era possível a gente ganhar esse campeonato. Porque no Brasil a gente estava ganhando tudo e estava sendo muito fácil ganhar as coisas no Brasil. Então a gente chegou falando: "Mano, a gente era o mais próximo que o cenário feminino conseguiu de estar perto de um título", sabe, na nossa cabeça na época. Então a gente acabou passando pra semifinal, só que a gente ficou em quarto. E, assim, na hora que a gente se classificou, a gente estava comemorando e tal, eu não estava entendendo muito bem, mas, tipo, depois eu peguei meu celular, estava tipo: "Meninas fazem história". Aí eu f Porque passou pra semifinal e nenhum outro time tinha conseguido passar. E, assim, pra gente, a gente era muito possível ter ganho, mas acabou que a gente caiu nas semis, mas foi um feito histórico que depois, passando o tempo, a gente pensa: "Caraca, a gente fez uma coisa legal", apesar da gente não ter tido o título, né, porque, enfim, é outro acho que quando você treina no Brasil, é complicado você pegar o meta lá fora e, tipo, naquela época era quase impossível evoluir no Brasil no CS feminino, porque você jogava com os mesmos times e, tipo, estava um cenário muito fácil pra gente no Brasil, sendo honesto. Então, tipo, hoje em dia tá muito mais competitivo, então acredito que os resultados internacionalmente pode ser que sejam melhores do que no passado, que tá sendo possível evoluir aqui. Antigamente não era possível. Então é assim que eu vejo meu primeiro mundial. Você consegue dizer um pouco do porquê que tem essa questão? Por que você achava que era tão tranquilo assim? Os outros times, eles não evoluíam, o tático não era tão forte? O que você via, né, de diferente, assim, nessa época que vocês tinham de tão bom e talvez os outros times não? Então, em 2017 a gente começou a ter um time que no CS feminino tinha padrão. Nenhum outro time tinha padrão, nenhum outro time sabia se organizar, nenhum outro time tinha função definida, nenhum outro time sabia jogar o CSGO. O pessoal estava meio que tipo: "Ah, entro, jogo e tal, mas não tem aquela noção que a gente começou a ter. E até os outros times começarem a acompanhar a gente, demorou bastante, né, à toa que a gente demorou muito pra perder. E isso acaba assim, é muito legal ficar sem perder, muito legal, mas tem um lado negativo, tipo, que se você pode achar que tá tudo sempre maravilhoso e vai ser muito mais difícil você encontrar seus defeitos para você evoluir, ir para fora e ganhar. Então, tem um lado positivo, mas também teve o lado negativo e internacionalmente, vendo agora o meu passado, eu entendo muito bem porque a gente não conseguiu ganhar, apesar que naquela época eu achava que era super, super possível, porque eu mandava muito bem no Brasil, sabe. Então, os times femininos começaram a ter essa parte de padrão, de tática, de função com o meu time em 2017, tipo, foi pra mim é muito claro isso. Antes não tinha esse negócio muito organizado, era muito, sei lá, era muito difícil ter organização antes, mas também é compreensível, porque é um cenário que está começando. Então, nada começa já sendo bom, é óbvio isso. Então, se você pegar os meninos também, os meninos até SK e dar certo, os cara passou milhões de anos aí indo pra fora e perdendo, indo pra fora e perdendo. Então é um processo. E eu, assim, eu me orgulho bastante desse time porque, sei lá, começou com a gente e, sei lá, eu sou orgulhosa nesse fato que eu acho que foi histórico, sabe. Então sou bem orgulhosa nisso, mas também tenho um pé no chão de admitir que, ok, a gente não venceu.